Chega dia 20 e o seu dinheiro já acabou? Você olha na sua conta bancária e não tem mais nada? Galera, isso é super comum entre as pessoas e hoje eu vou te contar 4 despesas invisíveis que você não vê que acabam com o seu dinheiro, que fazem isso acontecer. Então, se você já gosta do assunto, se você já aconteceu alguma vez de chegar no dia 15, no dia 20, antes do mês acabar, seu dinheiro ter acabado, já deixe seu like, se inscreva no canal e fica até o final do vídeo que eu vou contar para você as 4 despesas invisíveis que acabam com o seu salário. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Pimenta, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ativo de Valor. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar para vocês as 4 despesas invisíveis que acabam com o seu salário. Galera, quem já se viu na situação de chegar na metade do mês e não ter mais dinheiro? De chegar no dia 20 e o dinheiro já ter acabado? Você pensa que o mês durou demais, você pensa que você gastou seu dinheiro, mas você não vê para onde que o seu dinheiro foi. Você para e pensa, pô, tô na metade do mês, o dinheiro acabou, para onde foi esse dinheiro? Eu não comprei nada? Pois é, pessoal, tem 4 despesas que fazem isso com você. E é uma coisa muito normal entre os brasileiros. Isso acontecia comigo direto. Eu recebia, não dava nem na metade do mês. Na primeira semana eu já estava sem nada e eu nem sabia com o que eu tinha gastado. Então eu vou contar para vocês aqui, e se vocês já gostam, se vocês se identificarem com alguma dessas despesas, vocês já cortam elas da sua vida, você já dá uma administrada nela e já deixa seu like para me ajudar também, porque eu tô dando dicas aqui, coisas bem interessantes e é bacana, beleza? Vai me ajudar pra caramba. Então vamos lá. E a despesa número 1, que é invisível e acaba com o seu salário, são as tarifas bancárias, pessoal. Exatamente, as tarifas bancárias. Muita gente não se preocupa, acha que o valor é pequeno e tal, mas quando você vai juntar o montante no final do ano, dá uma coisa muito grande. Se você vai pegando as tarifas de TED, transferências, DOC, geração de boleto, tudo, a taxa administrativa, a anuidade do cartão de crédito, isso dá no bolo, dá uma coisa muito grande. E tem um estudo que de 2017 até 2019, as tarifas aumentaram cerca de 50%, pessoal. Então, em média, o brasileiro paga R$ 44 por mês de tarifa bancária. Você já imaginou o que é isso, galera? R$ 44 por mês. Num ano dá algo em torno de R$ 500 por ano. É muito dinheiro, R$ 44 só para você ter sua conta ativa. Isso sem contar que já existem vários bancos digitais que não possuem tarifas nenhumas. Mas as pessoas insistem em manter suas contas em bancos convencionais que cobram tarifas altíssimas. Então a tarifa bancária é a primeira despesa invisível que faz com que seu salário dure bem menos. E eu falarei em outro vídeo sobre esses bancos digitais que não cobram tarifas, se são confiáveis, se não são confiáveis, como que eles funcionam. Falarei disso em um outro vídeo para vocês. Banco Inter, Nubank, C6, vários bancos digitais que não cobram tarifa, eu falarei para vocês em um outro vídeo. A segunda despesa invisível que acaba com o seu salário, e é uma despesa que eu particularmente na época que eu tinha ela, eu não percebia, ou então eu não queria acabar com ela por ser muito boa, é o cafezinho diário. São as bobeiras que nós compramos para saciar nossa fome diariamente, pessoal. E isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas elas ficam reféns dessas comilanças diárias. Eu particularmente, quando eu fazia a minha faculdade, era hábito meu, todo dia era sagrado eu chegar na faculdade e ir no tiozinho do cachorro quente. Chegava lá, eu pedia ou um cachorro quente ou um hambúrguer com refrigerante, e isso pra mim era R$ 6 por dia. Se eu for multiplicar isso pelos 22 dias de aula que eu tinha no mês, dá algo em torno de R$ 130 por mês só de comida, que eu não precisava, porque eu não estava com fome. Mas eu já tinha criado o hábito de todo dia que eu chegasse na faculdade, eu comer um sanduíche ou um cachorro quente com refrigerante. E quando eu fui ver isso no final do ano me gerava um prejuízo de cerca de R$ 1.500 no final do ano. Fora que no mês era R$ 130. E eu que era universitário, eu era estagiário, não ganhava nada, isso acabava com o meu salário. Isso era uma parcela muito alta do meu salário. Sem contar a sobremesa depois do almoço, comer um picolézinho ali, tomar um cafezinho, um pão de queijo durante o dia, porque aqui em Minas pão de queijo ele reina, qualquer hora do dia pão de queijo é bom demais. E eu gastava muito dinheiro. E se eu fosse somar todas essas bobeiras minhas, eu gastava em média R$ 250 por mês com bobeiras, comendo bobeira, comendo o que eu não precisava.
Então é muito dinheiro que a gente gasta com esses cafezinhos, é muito dinheiro que a gente gasta sem a gente precisar. Então essa é a segunda despesa. É difícil a gente parar com isso, mas a gente criando o hábito certo, a gente tendo foco e força de vontade no que a gente quer, a gente consegue. Então essa é a segunda despesa invisível que acaba com o nosso salário. A terceira despesa invisível que acaba com o nosso salário, que chegou tem pouco tempo e a gente acha bem cômodo, é bem legal, eu também acho, mas tem que saber usar, são os aplicativos de transporte. Galera, os aplicativos de transporte eles são uma bomba no seu orçamento, no seu salário mensal. Por quê? Porque hoje, antigamente, quando a gente não tinha os aplicativos de transporte, a gente se limitava ou a ter um carro, ou a gente se limitava a andar de ônibus, ou a pé. Dependia do quanto você ganhava, do que você já tinha. Geralmente eu andava de ônibus. E aí, como eu tinha que andar de ônibus e o transporte público em Belo Horizonte não é lá grandes coisas, e eu falo isso no Brasil inteiro também, não é lá grandes coisas, então eu tinha preguiça de ir para os lugares. Eu tinha preguiça de ir para um shopping, eu tinha preguiça de ir para casa de um amigo, preguiça de ir para casa de alguém, assim, de algum conhecido que eu teria que pegar um ônibus. E eu sempre chegava no horário no serviço. Sempre acordando mais cedo para pegar um ônibus, porque se eu perdesse um ônibus, como é que eu ia chegar no serviço? Eu ia pagar 60, 70 reais de táxi para chegar no serviço e eu não ia fazer isso, porque era muito dinheiro para mim na época. E aí, com a vinda desses aplicativos, eu comecei a andar de aplicativo para tudo quanto é lado. Comecei a ir para shopping, comecei a ir para casa de amigo, comecei a acordar atrasado para ir para o serviço. Aí eu, tem um aplicativo, eu chamo um carro aqui, me deixa lá rapidinho, é barato e tal. E quando eu fui ver, no final do mês, isso correspondia a cerca de 15% do meu salário. Só com o aplicativo de transporte. E aí eu fui parando para ver, muita coisa que eu não precisava fazer antigamente, que eu não fazia antigamente, eu comecei a fazer por ter essa comodidade do carro o tempo inteiro. Do aplicativo de transporte está disponível para mim. E aí, para tudo. Já teve vez de eu pensar em ir na padaria de aplicativo de transporte. Só que eu não fiz isso não. Mas eu já cheguei a pensar de tão cômodo que estava ficando. Então, e a gente gasta muito dinheiro com isso e a gente não vê, a gente acha que é necessário. Mas quando a gente para analisar, a gente vê que tem outras formas mais baratas, só que pelo nosso comodismo, a gente quer ir de carro. A gente quer chegar mais rápido, sendo que a gente não precisa disso. A gente consegue economizar muito nisso e a gente não vê o dinheiro indo embora. Então essa foi a terceira despesa que acaba com o salário sem que a gente vê. Beleza, pessoal? Agora, a quarta despesa invisível que acaba com o nosso salário são as compras por impulso. Galera, isso é muito, muito, muito complicado. Isso é uma coisa que devemos prestar muita atenção. Porque compras por impulso, elas são uma bomba no nosso orçamento, elas são uma bomba na nossa vida em geral. Eu vou te dar um exemplo. Tem pesquisas que mostram que se você for no supermercado com fome, você vai comprar muito mais coisas do que você realmente necessita. Isso porque o seu subconsciente ele te fala que você está com fome e você vai vendo aquelas coisas gostosas e vai colocando no carrinho. E quando você percebe, quando você paga, essas coisas gostosas viraram um amontoado de dívidas, um amontoado de dinheiro que você poderia ter evitado se você não fosse no supermercado com fome. Isso não é só no supermercado, quando você vai no shopping, quando você vai em uma loja, você vê várias coisas bacanas, só que você não precisa. Então é muito importante planejar, é muito importante você saber o que você quer comprar quando você vai num lugar, ou se você vai comprar ou não, para que você não caia nessa armadilha de fazer compras por impulso. Eu vou comprar isso hoje porque eu vou precisar. Quantas coisas eu já não comprei que eu nem usei, que eu comprava só porque eu achava legal que um dia talvez eu iria usar, que eu nunca usei na minha vida. Isso é muito normal. Ou então, aquela roupa super cara que eu tô querendo há muito tempo, ela tá numa promoção de 5%, eu vou levar. Para que isso? Não tem necessidade. Você tem que se planejar para tudo na vida. Quando você se planeja, você não compra por impulso. Então tem que tomar muito cuidado. Isso acontece com todo mundo. Compras por impulso. Ir na lojinha comprar uma coisinha que você não precisa, vai ali comprar outra coisinha que você não precisa, e quando você vê, o seu dinheiro foi embora com coisas que você não vai usar, que você não precisa e que simplesmente fez seu salário desaparecer. Beleza, pessoal? Se vocês se identificam, se vocês já tiveram alguma dessas despesas ou tem alguma dessas despesas, comente aí embaixo como que você vai fazer para parar com essas despesas, se você vai conseguir parar, se é realmente necessário ter uma despesa dessa ou não. Comente aqui que eu quero saber um pouco de vocês. E eu já peço para deixar o seu like, se inscrever no canal para os próximos vídeos, beleza, pessoal? E essas e muito mais dicas sobre finanças, sobre economia, sobre independência financeira e sobre desenvolvimento pessoal, você pode ver aqui no meu Instagram, ele tá aqui em cima, beleza, galera? Então, um grande abraço e até a próxima!